Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bolsonaro, pelo jeito, decidiu que vai morar nos Estados Unidos. Quer dizer, ele vai precisar de um visto de moradia, muito provavelmente, mas é isso o que traz uma matéria do nosso Henrique, né, jornalista da Fórum, Henrique Rodrigues, com base também em informações de uma matéria da Folha de São Paulo. Vou tratar disso, porque por aí a gente vai chegar num fio que pode levar às coisas mais interessantes. Mas antes eu queria pedir para você que me assiste, né, que não é inscrito no canal, que o faça. Precisamos de inscritos. Para quê? Para atingir cada vez mais gente, para falar com o povo brasileiro. Nós trabalhamos para isso, para alcançar o maior número de pessoas e poder levar o nosso jornalismo, que a gente acredita ser de qualidade, sério, correto. E se você puder curtir esse vídeo, se puder espalhar nas redes sociais, se puder dar um valeu demais ou um superchat, estamos aí, precisamos sim de apoio econômico também. Olha só, essa é a notícia do... Aqui adicionar na transmissão, essa é a notícia que está na página da Fórum, que eu vou mostrar que Bolsonaro deve ficar nos Estados Unidos e empresários paulistas irão bancá-lo, os mesmos que estão golpeando Josué Gomes na Fiesp, provavelmente porque o Josué tem uma relação com o Lula de respeito. Esses empresários que patrocinaram o Pato Amarelo, que deram um golpe na Dilma, que bancaram o Temer, a reforma trabalhista que leva milhões de brasileiros a não ter direito algum, a reforma previdenciária que tirou direitos de aposentados, pensionistas, tantos quem já é como os que estão chegando agora, e esses mesmos empresários vão bancá-lo lá, né? E aí, evidentemente, a história é a seguinte: o Bolsonaro está pensando em ficar nos Estados Unidos, né? Não só porque ele vai ter mais o que fazer em terras gringas, e talvez seja provável que tenha mesmo, que aqui ele deve ficar distante do Brasil, é o que a gente espera, mas também porque ele quer fugir da justiça. Olha só, a matéria está dizendo que o Bolsonaro, entre outras coisas, vai fazer palestras nos Estados Unidos. E que já tem até um preço, $10 mil, que não é muita coisa, aliás, é muita coisa para quem é. $10 mil para um Bolsonaro é um absurdo de dinheiro. Mas do ponto de vista do padrão internacional do preço de palestras de ex-presidentes, é uma merreca. Mas que objetivo? $10 mil por palestra. Ele vai falar para quem? Ele vai ser um garoto propaganda da extrema-direita. Então, ele vai nessas faculdades de fundo de quintal dos Estados Unidos, da Hungria, da Polônia, né, de países que têm ditaduras, né, e vai defender, por exemplo, o seu legado, qual seja, né, ser contra a vacina na época da pandemia, né, ter gastado R$60 mil com 2 filhos num único dia no cartão corporativo, né, ter afundado o Brasil numa enorme recessão. Evidentemente que ele não vai falar disso, mas ele vai falar em defesa da família, de Deus, de não sei o quê, e vender e tentar defender esses grupos extremistas no Brasil inteiro. Então, o Brasil, esses patriotários que estão nas frentes dos quartéis e agora presos, muitos deles presos dormindo em colchonetes na Papuda ou na Colmeia. Mulher, quem veste azul vai para a Papuda, quem veste rosa vai para a Colmeia. São 1.600 que estão presos nesse momento. Esses idiotas acabaram conseguindo construir um divulgador de ideias neofascistas aqui no Brasil, que vai fazer isso nos Estados Unidos. O que a gente tem aí? Bom, evidentemente que ele está usando essa desculpa para poder não correr riscos. Sabe que se voltar ao Brasil, pode ser pedido uma prisão temporária dele
por conta dos atos golpistas. Mesmo que ele ficasse 24 horas na cadeia, isso destruiria o discurso dele de chamar o Lula, por exemplo, de ex-presidiário, porque aí ele também teria sido presidiário. O medo faz com que ele fique distante do Brasil. E, ao mesmo e, por outro lado, o coloca em um novo circuito. Em um novo circuito. Mesmo que ele perca a sua elegibilidade, como está cada dia mais próximo de vir a acontecer, se esses processos contra ele forem a termo, ele passa a ser um eleitor dessa canalha, dessa tropa, desses milicianos internacionais, fazendo propaganda do que, a partir do que ele fez aqui. Que, se não é algo que a gente goste, é algo que motiva esses caras. O que a gente precisa fazer nesse sentido? É preciso que o Supremo Tribunal Federal peça o retorno do Bolsonaro para o Brasil. Ah, mas o Bolsonaro tem que ficar lá, é melhor para a gente. O Rovai, não é melhor. Bolsonaro tem que pagar pelos seus crimes. E a forma dele pagar pelos seus crimes não é ficando na casa do lutador de MMA, que ninguém sabe se está sendo pago, Aldo Neto, José Neto, sei lá o nome do cara, esse outro fascista. Aliás, a casa dele, a casa do vizinho dele, que está alugada para o Carluxo e para aqueles que estão na entourage bolsonarista, do passeio de Bolsonaro. Esses é preciso verificar também quem são os empresários que estão bancando o turismo bolsonarista. Quem são esses empresários que estão bancando Bolsonaro e sua tropa? Porque ele não está sozinho lá. Porque quando o Lula fazia palestras pelo Instituto Lula, né, no mundo inteiro, com nota fiscal filmada, tudo direitinho, isso foi considerado prova para levar o Lula à cadeia e deixá-lo por 580 dias para uma solitária. O apartamento que ele nunca fez xixi, nunca usou a latrina, a privada, aqui no Guarujá, serviu como prova para que ele fosse preso 580 dias. A chacrinha lá, aquela que tinha 2 pedalinhos com o nome do neto do Lula, que a dona Marisa mandou reformar, na época, também foi considerado prova de crime para que ele fosse preso. Agora, há empresários paulistas, segundo a matéria da Folha, né, provavelmente ligados à Fiesp do Pato Amarelo, que estão financiando a estadia desse ex-presidente que deveria se tornar futuro presidiário. Quem são eles? Quais os nomes deles? Como é que eles transferem o dinheiro? Como é que eles estão mandando? É por conta fictícia? É por esquema? É pela mão do Carluxo? Na cueca de alguém? Na meia? Na Bíblia? Vai por Bíblia esse dinheiro, pastores? Americanos e brasileiros. Afinal de contas, era assim que vocês operavam com Moro no MEC. Quem são esses empresários? Não pode se facilitar para essa gente. Bolsonaro tem que voltar para o Brasil para ser punido pelos seus crimes. Não caio nessa esparrela. Deixa ele lá. Ele de lá pode voltar mais forte, porque vai se articular internacionalmente com esse bando de fascistas e vai conseguir financiar também por fora o seu projeto de poder. Eu não canso de falar aqui da Hungria, né? Na Hungria, houve a volta ao poder, né, do ditador de plantão. É isso que a gente quer para o Brasil, né? Que o presidente, que o Bolsonaro volte. Se a gente não quer que ele volte, ele tem que se tornar
inelegível e pagar pelos seus crimes na cadeia. Na cadeia. Enfim, muita atenção em relação a essa trip bolsonarista nos Estados Unidos. A gente não pode encarar isso como algo do jogo democrático. Ele precisa voltar e o governo brasileiro tem que investigar, né, o que está sendo feito, quem está bancando, como está sendo bancado esse período que ele está lá, que já é aí de mais do que a presidência do Lula. Se as pessoas estão cobrando soluções do Lula nos 17 dias, Bolsonaro já está há mais de 20, porque foi para os Estados Unidos antes do seu mandato terminar. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos.